gravando, mas não começou ainda a gravação. Mas, então, eu dizia a vocês que eu fiquei muito sensibilizado com esse problema da ausência de... Será que não está gravando? Ou será que já está gravando? Com a ausência de, como chama, de acesso virtual a algumas pessoas. Obrigado, Henrique, está gravando, né? Então, eu fiquei pensando aqui, agora sim, ó, tá vermelhinho gravando. Eu fiquei pensando aqui o seguinte, como eu não consigo resolver esse problema de acesso às pessoas que não têm acesso, e sou eu e minhas circunstâncias, porque eu estou isolado aqui, eu só peço a vocês que se algum aluno ou alguma aluna, por acaso, não tiver acesso a remoto, a internet, ao vídeo, não puder assistir minha aula no YouTube, que entre em contato comigo, e também tem que ser por e-mail, ou seja, algum amigo que tem e-mail e saiba desse problema, me faça chegar essa informação, porque o máximo que eu posso fazer é pegar esse meu roteiro de aula, que está aqui no meu celular, que está no Dropbox, e disponibilizar o roteiro para essa pessoa, ou para essas pessoas. Assim, eu não gosto de fazer isso por uma questão simples. O legal é que a gente esteja aqui conversando e aprendendo juntos. Mas, se não houver outra possibilidade, aquela pessoa que vocês conheçam, vocês que estão online, que esteja completamente offline, seja um info excluído, vocês me procuram por e-mail, aquele que é amigo ou amiga dessa pessoa, e eu tento mandar um roteiro para essa pessoa ler. Mas eu fiquei pensando que se eu não der essas aulas, por causa dos info excluídos, que me parece que são a minoria, eu estou prejudicando uma grande maioria dos presentes. Portanto, eu peço desculpas, mas eu não achei uma solução melhor, tá certo? Eu não achei outra solução no momento de pandemia. Peço a vocês, então, que contatem amigos ou amigas que, por acaso, sejam info excluídos, que não tenham acesso à internet, e depois me avisem se tiverem por e-mail, que a gente tenta resolver essa questão. Dito isso, hoje eu estou aqui no meu escritório sozinho, com essa gravata, que é a gravata do Egito, e eu estou com essa gravata do Egito hoje de propósito, porque ontem era dia da exposição, que eu ia visitar a exposição aqui no Banco do Brasil, ficamos sem a exposição, viu, Ramsés? Você que é o homem que é homenagem ao maior faraó de todos os tempos, Ramsés II, como ficamos sem exposição, fico eu, minha gravata e minhas circunstâncias. Dito isso, hoje nós temos assistindo a nossa aula o Felipe Bonsenso, um amigo de longa data, franciscano raiz, que está aqui conosco, acordou cedo para nos assistir, o Cícero, que é o meu orientado lá da Bahia. Cícero, só desliga o microfone, por favor. E também temos, prazer, Felipe, também temos aí o Marcelo Cairala, que não deu oi ainda, deve dar um oi. Devemos ter aí o Rafael Lavez, temos o Henrique, devemos ter a Bruna. Hoje, como eu estou sozinho, eles vão dialogar conosco. Isso, Marcelo. Quando eu fizer pedido, vocês abram o microfone, Bruna, Henrique e Marcelo, e hello, my friends, e façam a leitura dos artigos do Código Civil que eu precisar, que está aqui na minha mão. Muito bem. Dito isto, vamos começar. Uma curiosidade, fala, Alexandre, antes de eu começar a aula, já que hoje sou eu e minhas circunstâncias, vamos lá, fala. Por favor. A regra do favor debitores não seria uma verdade ou desafio na Roma Antiga? Alguém pergunta, verdade ou desafio? Verdade. Da outra pessoa escolhe a verdade. Não entendi a sua pergunta, mas, sinceramente falando, eu não entendi essa pergunta. Mas se alguém... Depois a gente conversa isso no final da aula. Bom, nós vamos trabalhar, então, a solidariedade passiva. A solidariedade passiva, ela se encontra nos artigos, eu vou pegar para vocês aqui, artigos 275 e seguintes do Código Civil. 275 e seguintes do Código Civil. Nós vamos começar, então, com a leitura do artigo 275. Marcelo, está com o artigo aí? Quem tiver com o artigo aí? O Henrique está com o artigo? O Bruno está com o artigo? Quem vai fazer a leitura para mim do artigo 275, que é a alma da solidariedade passiva? A alma da solidariedade passiva é a seguinte: o credor escolhe de qual devedor cobrar e quanto cobrar. Ou seja, o credor tem uma autonomia de escolher cobrar tudo de um devedor, ou parcialmente de um devedor, ou cobrar tudo de todos. Evidentemente que aí, na prática, nós teremos, então,
normalmente, o credor acaba cobrando tudo de todos. Mas nem sempre, eu vou contar por quê daqui a pouco, num caso prático que eu tive aqui no meu escritório. Marcelo, está com um artigo aí para ler, em voz alta? Estão me ouvindo bem? Silêncio absoluto. Consegue me ouvir? Estão todos dormindo. Então quem está aí? O Guilherme está aí? Lê aí, Guilherme. Lê você, já que meus assistentes estão dormindo. Lê o artigo 275 do Código Civil, por favor. O credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Obrigado, Marcelo. Então é realmente isso. Eu escolho de quem cobrar e quanto cobrar. Eu vou dar um exemplo de solidariedade passiva famoso, do ato ilícito. O empregador responde pelos danos causados pelo empregado no exercício da sua profissão. Então, por exemplo, um sujeito que dirige caminhão de uma empresa bate no meu carro. Eu posso escolher cobrar do motorista, o condutor, causador direto do dano, ou da empresa que responde solidariamente pelo ato do preposto. É o artigo 942, parágrafo único. Reparem que, na prática, eu tive um caso muito triste, que aconteceu aqui na Zona Norte, aqui em Guarulhos, que eu já contei isso em sala de aula, que um caminhão em altíssima velocidade tombou e matou uma senhora jovem que estava com uma criança, um filhinho de 4 anos. E o filhinho ficou profundamente machucado e nós entramos com uma ação indenizatória, o marido e o filho, contra a empresa, não contra o motorista, só contra a empresa dona do caminhão. O Ministério Público, como tinha incapaz, que é o caso do menor, o menino autor da ação tinha 4, 5 anos na época, faz dá uma cota no processo, pedindo que eu emendasse a inicial, quer dizer, completasse a inicial, para quem não sabe, para que eu trouxesse também ao polo passivo o motorista do caminhão. Mas vocês viram pela leitura que o Cairala fez, que, na verdade, o que acontece é que eu, credor, posso escolher de quem cobrar e quanto cobrar. Agora vamos falar a questão de advocacia. Por que eu poria no polo passivo o motorista para cobrar dele, se normalmente ele é uma pessoa que tem menos dinheiro que a empresa? E 2, se eu tiver 2 réus com 2 patronos, no processo civil tradicional, o prazo desses réus é um prazo em dobro. Então, isso gera um tumulto processual. Então, eu disse assim, eu não vou colocar o motorista no polo passivo, invoquei o artigo 275 e cobrei a totalidade da empresa dona do caminhão. 275, combinado com 942, parágrafo único. Então, anotem no caderno aí a primeira regra da solidariedade passiva. Primeira regra. O credor pode escolher de qual devedor cobrar a dívida, bem como quanto cobrar. Os outros devedores até podem se valer de uma figura processual para trazer aos autos os outros devedores da solidariedade passiva, mas, de qualquer maneira, com relação ao credor, o credor exigirá apenas e tão somente daquele que ele propôs a ação. E depois, se esse devedor for condenado e pagar, vocês vão ver comigo o direito de regresso. Então, há um mecanismo processual dos devedores trazerem, Marcelo, água das pedras. Tem ainda um fardo aqui para aguentar a pandemia. Trazerem os outros devedores. Mas a ação minha do credor é contra aquele devedor e eu recebo daquele devedor. E o devedor que paga terá regresso contra os demais. Nós vamos explicar isso mais para frente. Regra número 1 está dada. Agora, a regra número 2, ela está no parágrafo único do artigo 275. Bruna, para eu ouvir sua voz, que eu ando tão saudoso de ouvi-la, lê o 275, parágrafo único, que tem a segunda regra do sistema. Professor, bom dia. Está me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Então, parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Ou seja, aqui nós temos uma situação em que eu posso demandar apenas um, e depois, no meio do processo, eu descubro que esse não tem dinheiro, faliu, quebrou, então eu não perco o direito de cobrar dos demais. Isso quer dizer que a propositura da ação contra não implica renúncia do meu direito de cobrar os demais. Porque se assim fosse, na hora que eu distribuir a ação
contra um dos 5 devedores solidários por contrato, por exemplo, os outros 4 estariam automaticamente livres da responsabilidade. Não estão. Eu posso demandar um e depois demandar os demais. Haverá uma questão processual, evidentemente, para evitar um duplo processo, bis in idem, mas isso é questão processual que eu não vou entrar em detalhes, mas saibam que, nesse momento, não ocorre a chamada suppressio. Reparem aqui em latim. Suppressio. S-U-P-P-R-E-S-S-I-O. Suppressio, que vem do verbo latim supprimere, com 2 P's. O que significa que não haverá suppressio? Suppressio é a perda de um direito pelo seu não uso, pelo seu não exercício. O 275, parágrafo único, afasta peremptoriamente qualquer dúvida sobre a suppressio. Não há perda do direito pelo seu não exercício. Anotem a regra número 2. A regra número 1 é a do 275, a regra número 2 é do 275, parágrafo único. Anotem aí que o fato de o credor... Isso, Arthur, obrigado. Suppressio, obrigado. Não demandar certos devedores, não implica renúncia ao direito de cobrá-los. Não implica renúncia ao direito de cobrá-los. Eu peço só uma atenção a vocês no português. O verbo implicar, ele é transitivo direto. Então, não implica renúncia. Não é não implica em renúncia, tá? É não implica renúncia, porque o implicar é transitivo direto. E, portanto, o credor pode cobrar depois os demais devedores. Bom, agora nós vamos tratar da morte do devedor solidário, que é a terceira regra, que é a regra do artigo 276 do Código Civil. Eu conversava com o Rafael, que o Rafa não deu sinal da graça, ele deve estar dormindo, já que eu não escalei o Rafa para vir aqui, mas eu tenho que agradecê-lo, porque ontem ele fez para mim os slides, e agora nós temos desenhinho do que nós vamos trabalhar. Então, eu vou abrir para vocês aí os slides, vocês me digam se estiverem lendo o slide, que é este aqui. Artigo 276 do Código Civil. Artigo 276 do Código Civil. Os senhores estão vendo, certo? E os senhores estão me vendo e o artigo ou só estão vendo o artigo? Ponham só você ou só o artigo ou só você e o artigo? Ponham aí para saber o que está acontecendo. Os dois. Beleza. O artigo 276 do Código Civil, um diz só o artigo, um diz ambos, outro diz só o artigo, outro diz só o artigo, um diz ambos. Bom, não interessa. Vocês estão vendo aí o seguinte. O Alexander não consegue ver, mas a maioria consegue. Se um dos devedores solidários, talvez se eu bater aqui em cima, sabe o que vai acontecer? Isso. Se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais. Esqueçam o texto do artigo de lei por um minuto e vejam o esquema abaixo que o Rafa fez para mim. Eu tenho uma situação em que eu tenho... Ficou melhor que no envelope da ASP. Clica no slide para tirar o chat. Tá bom, vou tirar o chat então enquanto isso. A, B, C, D e E são devedores solidários. Se A, B, C e D são devedores solidários da importância de 100, evidentemente que eles não são devedores de 100, mas sim responsáveis por 100. É a velha história de Schuld e Haftung, em que Haftung é de 100 e Schuld é de 20. Ou seja, eu devo menos e respondo pelo todo. Se ocorrer a morte de um dos devedores solidários, os demais continuam responsáveis por 100. Ou seja, se A falece, B, C, D e E prosseguem responsáveis por 100. A morte de um dos devedores solidários não implica extinção da solidariedade. Então, anotem aí, artigo 276. A morte de um dos devedores solidários
não implica extinção da solidariedade para os demais. Agora, nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é a questão de um herdeiro do devedor solidário ser cobrado. O credor opta não por cobrar B, não por cobrar C, não por cobrar E, nem por cobrar D, nem por cobrar E, porque desse ele poderia cobrar a totalidade. Ele opta por cobrar o herdeiro A1. Bruna, fala comigo. Oi, professor. A deve quanto, Bruna? Deve, não de quanto se exige dele. Deve quanto? Quanto ele deve? A deve 20. Se A deve 20, quando ele morreu, ele transmitiu 20 para os filhos, certo? Que era herança. Porque Isso. os débitos compõem herança, certo? Sim. Então, quanto que o credor pode cobrar do filho A1? O quinhão hereditário, certo? Isso. E, portanto, o meu desenho está certo. Quanto que ele cobra? Eu não sei se é uma pegadinha, mas 10. 10. Está certíssimo. Tá. Se A1 for o cobrado, A1 paga 10. Se A2 for o cobrado, o A2 paga 10. Mas, Simão, A devia 100. Não, A respondia por 100. Mas A só devia 20. Correto? Tudo certo? Sim. Compreenderam o princípio da refração? Essa é a chamada refração do débito. Meu mouse hoje não está tão bom. Deixa eu ver se aqui, se eu dou uma ajeitar nessas pilhas, ele melhora. Senão vai ser ruim da aula. Pronto, melhorou. Tem que trocar essas pilhas. Os senhores entenderam, então, a refração? Ponham aqui, ok, se entenderam que A1 só responde por 10 e A2 só responde por 10. Porque os herdeiros, isoladamente, só respondem pelo seu quinhão. Repito, como houve a morte do devedor solidário, cada herdeiro responde pelo seu quinhão hereditário. Como A só devia 20, A1 herdou 10, A2 herdou 10, e, portanto, cada um só responde por 10, se cobrados isoladamente. Anotem aí, para o herdeiro ocorre refração do débito. Para o herdeiro ocorre refração do débito. E ele só pode ser cobrado do seu quinhão. No exemplo 10. Agora, a refração, nesse caso, então, João, Haftung, responsabilidade é igual a Schuld. Beleza. Perfeito. Haftung é igual a Schuld. Vocês são geniais. Agora, a refração tem 3 exceções. Primeira exceção, se o devedor deixou apenas um herdeiro. Porque se o devedor deixou apenas um herdeiro, o que acontece então? Se o devedor deixou apenas um herdeiro, o devedor, na verdade, quando morre, transmite todo o seu patrimônio para aquele único herdeiro. E transmitindo todo o seu patrimônio para aquele único herdeiro, não há quebra, não há refração. Então, se o falecido deixou só A1 herda 20, que é a totalidade do débito de A, mas responde por 100. Não há refração. Ou seja, A1 substitui literalmente seu pai A em todos os direitos e deveres. Portanto, anotem aí, exceções à refração. Primeira, se o falecido deixou apenas um único herdeiro. Se o falecido deixou apenas um único herdeiro. Aliás, hoje nós estamos com recorde de público, 140 pessoas. A aula passada tinha 125. A segunda exceção à refração é a seguinte. Podemos imaginar, então, que o credor cobra do devedor, vamos ver se vai entrar agora, cobra do devedor, dos herdeiros do devedor, conjuntamente. E se ele cobra dos herdeiros do devedor conjuntamente, A1 e A2 somados
representam o que A devia. E devia e respondia, porque o patrimônio não fracionou. Então, quando A1 e A2 são cobrados conjuntamente, A1 e A2 reunidos representam todo o patrimônio de A. E se A1 e A2 reunidos representam todo o patrimônio de A, eles respondem por 100, apesar de cada um deles só dever 10. Entenderam a segunda exceção à refração? Se entenderam, por favor, ponham aí no chat que vocês entenderam que A1 e A2 reunidos respondem por 100, porque o patrimônio não se quebrou, porque não houve refração. Tudo bem até aqui? Cairala, tá acordado ou tá dormindo, Cairala? Cairala foi tomar banho. Ah, tá acordado. Achei que você tivesse que tomar banho no meio da minha aula, Cairala. Muito bem. A terceira exceção à refração do débito diz respeito à indivisibilidade da prestação. Porque, vejam, se ao invés de A, B, C, D e E deverem dinheiro, mas deverem um cavalo, e vocês já sabem nessa altura que eles podem dever um cavalo de maneira solidária, e vocês sabem que a solidariedade não se presume, decorre da lei ou do contrato, 265, então eu posso combinar que A, B, C, D e E devem um cavalo. Nessa hipótese, se A falece, evidentemente que A1 e A2 não podem responder parcialmente por um cavalo, porque o cavalo, por sua natureza, é um bem indivisível. E sendo um bem indivisível, eles, A1 e A2, podem ser cobrados da totalidade da prestação, que é o cavalo. Portanto, o credor, nessa hipótese, exige o cavalo por inteiro. Até, Marcelo, faz um favor para mim, está na tela, eu sei, mas lê alto, em voz alta, o artigo 276, que eu quero fazer uma ressalva aqui a ele. Artigo 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Salvo... Ixi, fechou, peraí. Eu tirei da tela, né? Salvo se a obrigação for indivisível. Pode parar aí. Indivisível. Eu queria dizer o seguinte para vocês. Tecnicamente, não é a obrigação que é indivisível, é a prestação que é indivisível, porque a obrigação é solidária. A obrigação é solidária, mas ela tem uma prestação indivisível. E daí, nessa hipótese, A1 ou A2, separadamente, podem ter que pagar o cavalo por inteiro. Podem ter que pagar o cavalo por inteiro. Essa é a terceira regra. Então, anotem a primeira exceção da refração, se houver apenas um herdeiro do devedor solidário. Segunda exceção à refração, se eu cobrar de todos conjuntamente. Terceira exceção à refração, se a prestação for indivisível. E aí eu cobro de todos solidariamente. Bonita pergunta, Pedro Paulo. É a prestação que é indivisível ou o objeto da prestação que é indivisível? No fundo, é o objeto da prestação que é indivisível. Você está correto. Você foi mais preciso na linguagem do que eu. Esses meus alunos franciscanos são o máximo. Aliás, eu estou muito feliz de não ter perdido contato, pelo menos virtual, com vocês durante a pandemia, que é a época do amor nos tempos do cólera, né? De isolamento total das pessoas. Dito isto, meus amigos, eu acabei a terceira regra, que é o artigo 276. Eu vou agora para a quarta regra, que é a do artigo 279. O artigo 279 trata da perda da prestação na obrigação solidária. Espera aí, Alessandro. Professor, nesse caso, o devedor pode cobrar a parcela devida em dinheiro, ainda que o devido não seja dinheiro? Eu queria que os alunos, não a Bruna, não o Henrique pode participar porque ele é aluno ainda, não o Marcelo, respondessem. Eu vou começar com o Henrique, então. Henrique, tenta responder ao Alexander se é possível que João, José, Pedro, Antônio e Maria devem cavalo, João morre e deixou 2 filhos. Pode o credor cobrar de um dos filhos dele a cota em dinheiro que corresponderia a 1/5 do cavalo?
Responda para mim, Henrique, sim ou não? Por voz. Henrique está aí? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá dando para ouvir bem? Bem, Ao meu ver, quando um dos devedores falece, o objeto não morreu, no caso o cavalo, né? Então, claro, o cavalo está vivo. Eu acredito que não. Eu acredito que subsiste a coisa até a impossibilidade de poder pagar ela. Pagar ela ou pagá-la, né, Henrique? Vamos usar o Pagá-la. português melhor, porque afinal está sendo gravado para o Brasil inteiro. Eu Deixa eu dizer só uma coisa para tomar você. café antes. Eu não tomei ainda, mas quando eu fizer aquela pausa da gravação, eu vou tomar café. Não. Pedro Paulo, você está errado, a linha está errada. Quem deve cavalo, Henrique, está com o Código Civil aberto aí? Estou. Vai para o artigo 313. Quem deve cavalo não deve dinheiro, deve cavalo. E quem deve cavalo não pode ser obrigado a dar dinheiro. Assim como pode ser obrigado a dar vestido de noiva, não pode ser obrigado a fazer muro, não pode ser obrigado a dar carro. Portanto, meus amigos, não cometam esse erro. Eu disse isso quando estive presencialmente com vocês, que o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa, ainda que mais valiosa. Eu disse isso na nossa última aula presencial, quando eu expliquei o artigo 252 das obrigações alternativas. Henrique, lê o 313 para vocês não cometerem mais esse erro. Essa pergunta do Alessandro tem voltado em várias aulas. Vocês têm que tomar nota, esse é um princípio geral do pagamento. Eu vou trabalhar quando eu acabar a transmissão das obrigações no pagamento, no objeto do pagamento, 314, 315, 316. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa, ainda que mais valiosa. Henrique, faz a leitura, que eu vou escrever em latim aqui a regra, vai? Do alho e do proalho. Faz a leitura do 313. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Lê de novo. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Depois, Marcelo, se você souber de cor a regra em latim, como ela é grande, e eu não pus ela no slide, aliud pro alio, invito creditores solvi non potest. Se você não souber em latim, eu escrevo aqui enquanto eu dito. Uma coisa pela outra, aliud pro alio, invito, contra a sua vontade, creditore solve non potest. E reparem que é solver. O solve é com E, tá, Henrique? Não é solvi. Então, por óbvio, que o credor não pode aceitar prestação diversa? Pode. A Bianca tem razão. Mas se ele aceita, anotem aí, ocorre dação em pagamento. Exatamente uma figura que é uma modalidade indireta de extinção das obrigações, que o nosso amigo, quem deles, André, já menciona no artigo 356. Mas o credor poder aceitar, reparem, não quer dizer que o devedor é obrigado a pagar. Então, eu vou responder ao Alessandro. Eu sou o credor do cavalo. Morre o devedor João e deve 2 filhos. Eu faço uma conta. O cavalo valia 1.000, tá bom. Dividido por 5, 200, tá bom. Então, cada filho responderia por 100. Então, eu entro com uma ação, ao invés de cobrar o cavalo do herdeiro a 1, eu cobro R$100. Essa ação vai ser julgada improcedente. Eu não posso trocar cavalo por dinheiro. Ah, Simão, e se o devedor aceitar pagar R$100? Bom, daí eu acordo. Daí não está na lei. Está bem claro, eu quero que os senhores respondam, por favor, aí pelo chat, que eu não posso cobrar dinheiro de quem deve cavalo? Está bem claro que se o credor quiser aceitar dinheiro quando é credor de cavalo, ele pode, mas ele não pode ser obrigado? Então, por favor, senhores, eu quero que todos prestem atenção. Não confundam a prestação devida com a possibilidade de dação em pagamento que nasce de um acordo. Dação em pagamento é um acordo entre o credor e o devedor. Mas o credor não é obrigado a cumprir prestação diversa da contratada e o devedor não é obrigado a cumprir prestação diversa da contratada. Fechado esse assunto? Bom, fechado, vamos para a quarta regra, o artigo 279,
do Código Civil. Pode acontecer? Mas, Fernanda, eu já respondi isso na outra aula. Quando o devedor presta cavalo, ele tem direito de exigir dinheiro dos demais. Por quê? Porque o cavalo já foi pago. E aí eu estou na relação interna. E na relação interna eu tenho o chamado regresso. Na relação interna, isso eu dei na obrigação indivisível semana passada. Eu devo cavalo com mais 5, mas quando eu, João, entrego o cavalo, eu cobro a cota dos 4. Foi o artigo 259. Já está anotado no caderno, isso daí da aula passada. Muito bem. Dito isto, vamos falar então da impossibilidade da prestação, que é o artigo 279. O artigo 279, ele vai trazer uma regra que é a seguinte. Bruna, faz um favor para mim. Leia aí para mim a regra do artigo 279 do Código Civil, por gentileza. E vejam o que diz o artigo 279. Artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Perfeito. Então, reparem numa pergunta que vocês me fizeram na aula passada, e que ela é absolutamente relevante. Simão, indivisibilidade não é igual a solidariedade? Porque Schuld é menor e Haftung é maior. O que eu disse para vocês naquela ocasião? Foi uma pergunta muito boa que veio de um aluno. Existe essa semelhança estrutural entre Schuld e Haftung serem menor e maior, tanto na solidária quanto na indivisível. Porque realmente Schuld é menor e Haftung é maior. Eu respondo pelo todo, mas eu só devo uma parte. Mas eu disse, não é porque existe essa semelhança que não existam diferenças. E aqui vocês estão vendo uma enorme diferença na perda da prestação, se lembrarem o que eu disse semana passada da obrigação indivisível. Mas se não lembrarem, vamos combinar o seguinte. Eu vou explicar o 279, que é a solidária, e depois a Bruna vai ler para mim o 263, que é da indivisível. Mas depois que eu acabar os slides da solidária. Vamos ao slide, então. João deve a José, João e José devem ao credor o cavalo. E o cavalo vale R$1.000. O cavalo morre. Sendo que as perdas e danos pela morte do cavalo são de R$500. Supondo que aquele cavalo seria alugado para um rodeio, lucro cessante. Então, o valor total do prejuízo é de R$1.500. Se só João é culpado, o que acontece quando morre o cavalo? Alternativa A. Vou lançar A e B, vocês lancem aí no chat A e B. Alternativa A. João responde por perdas e danos de 500, mais o cavalo de 1.000, mais o cavalo de 1.000. Então, João, que é o culpado, só responde por R$1.500. Essa é a alternativa A. E a alternativa B. José, como é inocente, José, como não teve culpa, não responde pelo valor do cavalo, pelo valor das perdas e danos, pelos 500, mas responde por R$500, que é a sua cota no cavalo. Mas responde por R$500, que é a sua cota no cavalo. Veja, se João é culpado, estamos de acordo que ele responde por 1.500, o valor do equivalente, mais perdas e danos? Por que que ele responde por 1.000 e não por 500? Por que que ele responde por 1.000 e não por 500? Reparem no seguinte. Se o cavalo morreu e virou perdas e danos, a solidariedade não acabou. A solidariedade permanece. É verdade que pelas perdas e danos só paga o João. Mas o valor do cavalo, que é 1.000, permanece devido solidariamente. Tanto
pelo João quanto pelo José. O credor pode escolher cobrar 1.500 de João ou só 1.000 de José. Por que os senhores equivocadamente responderam a alternativa B, como se eu só pudesse cobrar 500 de cada um, ou 500 de José? Porque os senhores confundiram a solidariedade com a indivisibilidade, que são coisas diferentes. É por isso, meus amigos, que Melina, você falou exatamente isso. A solidariedade não é relacionada ao objeto. Ela não se extingue com a morte do cavalo, porque a solidariedade é uma garantia. Ela persiste, portanto, com a perda do objeto. Reparem, portanto, que eu vou ter nessa hipótese, e minhas pilhas do mouse estão fraquejando, vocês vão tirar sarro de mim, como vocês tiram sarro de outros professores que falam com vocês algumas abobrinhas, mas tudo bem. A solidariedade persiste e, portanto, o devedor responde por 1.500 João e por 1.000 José. É uma hipótese em que o artigo 263 da solidariedade não dialoga com 263 da indivisibilidade, não dialoga com o 279, que é o da solidariedade. Então, Bruna, faz um favor para mim agora. Lê o artigo 263 da indivisibilidade para te mostrar que ele não dialoga com o artigo da indivisibilidade. Artigo 263. Pede a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Ué. Acho que foi pegar café. Ah, tá. Eu deveria ter aqui as outras pilhas, mas eu não estou achando as pilhas na minha gaveta, então vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, então, reparem que na indivisibilidade, o que acontece é que a prestação perece, e como ela diz respeito ao objeto, perecendo a prestação, a obrigação passa a ser divisível. Já no caso da solidariedade, a prestação perece e prossegue a obrigação solidária. Anotem aí, a solidariedade é uma garantia. A solidariedade é uma garantia. Não se extingue com a perda do objeto. E para acabar a conversa, se ambos os devedores forem cobrados, se ambos forem culpados, o credor pode cobrar 1.500 de qualquer um deles. Porque nessa hipótese, ambos respondem pelo equivalente, mais perdas e danos. Porque ambos foram culpados. Marcelo, Cairala, eu não entendi o seu comentário aqui. Ele pode cobrar 1.500 de João e 1.000 de José. Exatamente. Ele pode cobrar 1.500 do culpado e 1.000, que é a prestação do não culpado. E se ambos forem culpados, ele pode cobrar 1.500 de qualquer um deles. Fechado isso, senhores? Gustavo, vale a mesma ideia. Dos culpados, os dois, eu cobro o equivalente, ou seja, se tiverem dois culpados e um inocente, mais perdas e danos, no caso do cavalo, 1.500, e do inocente só o cavalo, que vale 1.000. O raciocínio é igual, viu, Gustavo? Dos culpados, eu cobro equivalente mais perdas e danos, 1.500 no caso do meu exemplo do cavalo, e do inocente eu só cobro 1.000, que é o valor da prestação. Alguém não entendeu isso, senhores? Isso ficou claro para todo mundo? Por favor, deem ok aí, para eu poder passar para a nossa próxima regra. Tudo ok? Entendido, meus amigos, que a regra da indivisibilidade do 263 não se aplica ao 279, são regras que não conversam, porque os fundamentos jurídicos são distintos? Ficou claro isso para vocês? Que apesar da semelhança... Sim, Arthur.
havendo culpa, todos respondem por tudo. Pergunta do Akira. O que o Akira fez de pergunta que eu perdi aqui? Akira, refaz sua pergunta que eu não estou achando sua pergunta aqui. Se houverem 3 culpados, eu já respondi. Quanto à solidariedade, se houver... Vamos lá. Eu vou tentar resumir essa questão para ver se não há confusão. Quanto às perdas e danos, respondem sempre os culpados. De maneira solidária? Claro que de maneira solidária. E por que de maneira solidária? Porque se todos são causadores do dano, todos respondem solidariamente pelas perdas e danos. Pela prestação, respondem também solidariamente os devedores. Portanto, eu vou resumir agora para ver se eu consigo encerrar essa conversa. Vamos ver. Quando um é culpado e um é inocente, do culpado eu cobro a prestação mais perdas e danos. Se forem 2 culpados, 3 culpados, 4 culpados, 5 culpados, eu cobro solidariamente a prestação mais perdas e danos. Se um for inocente, eu só cobro do inocente o valor da prestação, mas jamais as perdas e danos, porque ele não teve culpa. E ele responde pelo valor integral da prestação. Agora está fechado isso? Alguém não entendeu ainda para eu poder prosseguir essa matéria? Todos entenderam? Deem ok aí, por favor, para eu entender que todos entenderam. Tudo claro? Entendido? Ok. Isso. Marcelo pôs até o artigo... Ô, Luigi, mas eu acabei de explicar o rateio do equivalente. Não, porque todos pagariam 1.000. Não seria 500 para cada um, mais perdas por culpado? Não, mas isso você está repetindo exatamente o artigo da indivisibilidade. E aqui eu estou dizendo que eles respondem pelo total da prestação. Eu estou dizendo exatamente o contrário, Luigi. Que eles respondem por 1.000, porque a solidariedade é uma garantia, não tem relação com o objeto. Você está reproduzindo a regra do 263, que é uma regra que não se aplica aqui ao caso concreto. Tá? Não se aplica ao caso concreto. O cavalo vale 1.000 e, portanto, cada um responde por 1.000. Que é esse caso aqui. O João paga 1.500 porque teve culpa e José só paga 1.000 porque ele só paga o equivalente. Simão, por que você pôs aí no parênteses ou menos? Eu pus ou menos porque o credor pode escolher de quem cobrar e quanto cobrar. Acho que ficou claro para vocês que... Claro, Gabriela. A Gabriela tem razão. Se o culpado paga 1.500, ele tem regresso de 500 contra o José, que é o inocente. Corretíssimo. Assim como, Gabriela, se ambos forem culpados e João pagar 1.500, ele tem regresso em 750. É isso mesmo. Na relação interna, eu posso cobrar a metade da dívida. Da dívida qual? Ou do equivalente mais perdas e danos, a depender da culpa. Ficou claro isso para vocês? Vocês conseguiram entender que o devedor culpado responde pelo todo, equivalente mais perdas e danos, e o inocente só pelo equivalente? Entenderam que na relação interna, sempre o devedor inocente vai dever a sua parte, no caso 500 do cavalo, na relação interna? Ficou entendido isso para vocês? Tá perfeito isso? Henrique, fala, entendeu isso daí? Sim. Entendeu? Sim. Tranquilo. Ficou claro isso, Henrique? Ficou. Alguma dúvida, Henrique? Não. Não? Então tá bom. Bruna, tá aí? Tá me ouvindo? Estou sim, professor. Alguma dúvida sobre isso? Não, tudo tranquilo. Então, se está tudo tranquilo, eu vou fazer o seguinte, são 8h15, eu vou fazer aquela interrupção da gravação, tá certo? E daí eu volto para gravar o segundo bloco. Tudo bem? Uhum. Até daqui a pouco, então. Daqui a 2 minutinhos voltamos.